Tá contando aí? Tá contando? Pronto. Então, na aula passada, nós vimos como formar uma proposição a partir de uma família de proposições usando os quantificadores, né? Quantificador universal e quantificador existencial. E ao final da aula, eu dei o conceito do que é o produto cartesiano de dois conjuntos A e B, tá? Sendo A e B dois conjuntos, tá? O produto cartesiano de A por B é, por definição, um conjunto formado por cada par ordenado XY, tal que X encontra-se em A e Y encontra-se em B. Aí eu vou aproveitar esse contexto, tá, para apresentar a vocês proposições, para apresentar uma proposição, tá, dada por uma família de proposições indexadas por um produto cartesiano, onde essa proposição envolve os dois quantificadores, tá, ao mesmo tempo. Então a situação é o seguinte: sejam, tá, U e V conjuntos não vazios, tá? E vamos considerar o seguinte: vamos considerar P XY com XY variando em UV, em U cartesiano V, uma família de proposições. Uma família de proposições. De proposições. Aí é evidente que você tem as proposições. Tens as proposições. À luz do que foi feito na aula passada, tem as proposições. Proposição P. Existe, tá? Melhor, dados A contido em U e B contido em V, tá? Tem-se as proposições. Proposição P. Existe XY pertencente a cartesiano B, tal que PXY. Tá? O XY é um elemento do produto cartesiano. E tem a proposição Q. Proposição Q é P XY, tá? Qualquer que seja XY pertencente a cartesiano B. Como esse aqui é esse exemplo, a aula de hoje, tá, em relação à aula passada, é um pouco mais sofisticada, eu vou começar com um exemplo
um exemplo bem particular, tá? Considere o seguinte, tá? Considere a seguinte família. Vou pegar, como eu quero economizar, vou parar com isso. Sejam, tá? Vou colocar o seguinte. Você tem a seguinte família. A família PXY com XY pertencente a Q cartesiano Q, que conjuntos nacionais, dada por seguinte, quem é PXY? X maior do que Y. Ó, tá aí. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor da proposição P 2? 2. Falsa. 1 é maior do que 2? Não, então essa proposição é falsa. Vamos ver se todo mundo está entendendo. Qual é o valor da proposição P menos 3 menos 6? Qual é? Verdadeiro. Qual é o valor da proposição P 1/2, 1/3? Qual é? Verdadeira. 1/2 é maior que 1/3. Tá? Então, todas essas... Essa é falsa, essa é uma família de proposições. A cada par XY está associada a uma afirmação sobre X e Y. E aqui a afirmação qual é? X é maior do que Y. Tá? Entendido? Entendido isso? Agora eu vou apagar, porque eu vou precisar de espaço. Todos entenderam o que eu estou colocando aqui. Agora eu vou colocar a seguinte frase. Tá? Eu vou pegar e considerar aqui, ó. Aqui o meu U e o V são iguais. U é Q, V é Q. À luz do que está colocado aqui. Certo? E eu vou colocar a seguinte frase. Olha aqui, ó. Existe, atentem para o que eu vou fazer. Existe X pertencente aos naturais, tal que X é maior do que Y. Ou seja, tal que PXY. Tal que PXY. Existe X nos naturais, tal que PXY. Repare que esta frase ela está sem sentido. Tá? Isso aqui não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Eu não sei quem é X, nem quem é Y, para dizer se essa afirmação aqui é verdadeira ou se ela é falsa. Eu não sei dizer. Tá? Eu não sei qual é o valor desta proposição. X está nos naturais, eu não sei nem onde o Y está. O que eu sei é o seguinte, é que isso aqui é uma família de proposições. É uma família RY. Uma família de proposições, com o Y variando aqui em Q. O X está variando aqui em N. Então, para cada Y, veja bem, para cada Y em Q, isso aqui é uma proposição. Vê se vocês entendem, tá? Vê se vocês entenderam. A proposição R1/2, ela é verdadeira? R1/2, ela é verdadeira? Qual é o enunciado da proposição R1/2? Qual é? Existe um número natural tal que P de XY. Bem, P de XY significa isso aqui. Então vamos botar logo o seu significado. Existe X pertencente aos naturais tal que X é maior do que Y. Aí agora venha para cá, R1/2, proposição R1/2, como é que fica o seu enunciado? Existe X pertencente aos naturais, tal que X é maior do que 1/2. É proposição verdadeira?
Hã? Vou escrever aqui para ver se você entendeu. Como é que fica essa proporção? Qual é? Existe x pertencente aos naturais, tal que x é maior do que o meio. Essa proporção é falsa ou verdadeira? Verdadeira, por exemplo. Não é não? Existe. 5 é maior do que o meio. 5 é natural e 5 é maior do que o meio. 1000 é o número natural e 1000 é maior do que o meio. Então vocês entendem que isso aqui é uma família de proposições? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, vou apagar isso, para você entender. Por exemplo, se eu colocar R menos 5 quartos. R menos 5 quartos. Existe x natural, tal que x é maior do que menos 5 quartos. Essa posição é falsa ou verdadeira? Verdadeira. Tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui uma família de proposições no conjunto dos números racionais. Eu tenho aqui uma família de proposições RY com Y variando aonde? No conjunto dos números? Não, no conjunto dos números racionais. Tá? Olha outra proposição, tá? Olha a outra proposição. RX. Existe Y natural. Agora eu vou botar o seguinte. Eu vou botar existe Y inteiro, tal que x é maior do que y. Ó, isso aqui do jeito que está não é uma proposição. Isso dá uma família de proposições. Para cada x racional eu tenho uma proposição. Então isso aqui é uma família de proposições. Uma família Rx com x variando aonde? Nos racionais. Outra família. Eu vou botar R, como eu não quero botar, porque daqui está confuso, não está confuso isso aqui? Não está confuso? Quem mudou, como é que eu vou saber? Então essa família R1 e essa é a família R2, tá certo? R1Y com Y pertencente aqui, R1X com X pertencente aqui. Agora vamos para outra família, ó. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Olha o que eu vou colocar aqui. X é maior do que Y, qualquer que seja x pertencente aos naturais. X é maior do que Y, qualquer que seja o x pertencente aos naturais. Isso aqui também não deve, só isso aqui não dá uma proposição. O que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é uma família R3 de proposições. Então o que eu tenho aqui é outra família. É a família R3, tá? R3Y com Y pertencente a quem? A quê? Hã? Como? É um 2 ali no RX. Assim, aqui, obrigado, é isso mesmo, tá? Agora vamos pegar uma outra frase, ó. X é maior do que Y, qualquer que seja Y pertencente a Z. Isso aqui é uma proposição? Não. Isso aqui é outra família de
proposições. Uma família R4 indexada por quem? Por X. Então, aqui eu tenho uma outra família de proposições, R4, X, com X pertencente aqui, aos racionais. Tá? Preste, agora, dadas essas 4 famílias, preste a seguinte atenção. Eu vou criar uma família, como eu não quero usar a letra Q, porque já estou usando aqui, né? Q. Então eu vou criar, diga. Eu vou criar uma outra família, que é a seguinte família. Ó. Aliás, não vou criar uma família. Eu vou criar uma proposição. Uma proposição S1, que é a seguinte. Não tem essa família? Não tem, ó. R1Y. Não tem essa família? R1Y. O que é que diz cada proposição R1Y? Qual é? Existe X em N, tal que X é maior do que Y. Aí eu vou montar a seguinte proposição. R1Y, qualquer que seja Y, pertencente aos naturais. Para ficar sem símbolo, dificulta o entendimento. Com símbolo, eu acredito que dificulta o entendimento. É melhor palavra. Qualquer que seja Y, pertencente aos naturais. Olha aqui, ó. Presta atenção. S1, R1Y, qualquer que seja Y, pertencente aos naturais. Desculpe, não é natural. Qualquer que seja Y, pertencente aos inteiros. Ou seja, quem é S1? Vamos escrever S1. Para eu escrever S1 por completo, eu tenho que substituir R1Y pelo seu enunciado. Qual é o enunciado do R1Y? Qual é? Vamos lá, me diga. Qual é? E eu vou botar de preto, ó. Qual é o enunciado de R1Y? Qual é? Existe o quê? X pertencente aos naturais, tá certo? Tal que X é maior do que Y. Aí como é que fica aqui? Qualquer que seja Y pertencente a Z. Qualquer que seja Y pertencente aos inteiros. Vocês conseguem entender essa frase? O que é que está dizendo? Está dizendo o seguinte. Existe X natural, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja Y pertencente aos inteiros. Está dizendo o seguinte, esta proposição é verdadeira, qualquer que seja Y pertencente aos inteiros. Ou seja, Não era para ser racional? O Y não era para ser racional? O Y não era para ser racional? Porque ele está em... Não, eu estou colocando assim. Como é o conceito lá? Vamos lá. Lá. Você tinha o universo, vamos lembrar a aula passada. Você tinha o universo, aí você tem uma família de proposições indexadas por esse universo. Aí você pega a situação geral. Ponto.